Bitcoin e criptomoedas em bear market em 2025. O que quase ninguém está te explicando sobre o que realmente aconteceu. E principalmente, o que pode vir em 2026. O ano de 2025 vai entrar para a história do mercado de criptomoedas como um ano que muita gente preferiu ignorar. Não foi um simples ajuste, não foi apenas volatilidade normal. Foi um ano de desgaste contínuo, de falsas recuperações, de esperança sendo renovada e destruída várias vezes. E principalmente, foi o ano em que muitos investidores descobriram, da pior forma possível, que não estavam preparados para um bear market de verdade. Mas calma, este vídeo não é para assustar, é para colocar as coisas no lugar. Enquanto grande parte do mercado ainda tentava sustentar narrativas otimistas, este canal começou a apontar algo incômodo. O ciclo estava mudando. Um bear market não começa com pânico, ele começa com negação. Ele começa quando o preço para de fazer novos topos. Mas a maioria ainda acredita que é só uma correção. E foi exatamente isso que nós vimos acontecer em 2025. Vamos dar uma olhada fria no gráfico. O Bitcoin caiu mais de 30% em relação ao topo de 2025. Mas esse número, isolado, não conta a história completa. O que importa de verdade é a sequência. Altas cada vez mais fracas, quedas cada vez mais rápidas e uma dificuldade clara de sustentar qualquer tipo de recuperação. Isso é um comportamento típico de mercados que entram em fase de distribuição e não de continuação de alta. As quedas de 2025 rolaram em 4 ondas. Primeiro, foi a realização de lucros, algo bem normal. Depois, o mercado percebeu que o fluxo institucional estava diminuindo. A liquidez já não era a mesma. Na terceira onda, suportes importantes foram perdidos e os stops começaram a ser acionados em massa. E a quarta queda, essa foi a mais perigosa. Não porque foi a maior, mas porque aconteceu sem uma reação consistente do mercado. E quando o mercado para de reagir, pode ter certeza, o ciclo já mudou. É por isso que um bear market não testa o seu conhecimento técnico. Ele testa o seu emocional. Ele coloca o investidor em um estado constante de dúvida. Cada pequena alta parece falsa. Cada queda parece o fim do mundo. É nesse ambiente que as piores decisões são tomadas, não por falta de informação, mas por excesso de estresse. E esse estresse culminou em um evento sem precedentes. Em outubro de 2025, o mercado viveu a maior liquidação da história das criptomoedas. Cerca de 18 bilhões de dólares foram liquidados em poucas horas. Isso não foi causado por um único evento isolado, mas sim pelo acúmulo de risco que estava escondido em todo o sistema. Mas como uma simples queda se transforma em um colapso dessa magnitude? A resposta está na alavancagem. A alavancagem funciona muito bem enquanto o mercado sobe, mas na queda, ela vira uma armadilha mortal. Quando o preço cai, as margens são chamadas, as posições são liquidadas automaticamente, e cada liquidação executa novas vendas. Isso cria um efeito dominó que amplifica qualquer movimento negativo, transformando uma correção em um verdadeiro colapso. E é importante deixar algo muito claro. A maioria das pessoas que perdeu todo o seu patrimônio em 2025 não estava investindo, estava apostando e apostando com alavancagem, concentração excessiva em poucos ativos e uma ausência total de gestão de risco. Quem estava posicionado à vista, sem alavancagem, sentiu a dor da queda, mas não foi expulso do mercado. Ok, mas eu tô com 30%, 40%, 50% de prejuízo. O que eu faço agora? Essa é a situação de muita gente hoje. Estar com prejuízo desses é doloroso, mas não é automaticamente um erro irreversível. O erro de verdade acontece quando o investidor vende sem critério, apenas para aliviar o desconforto emocional. Vender no fundo do mercado não recupera dinheiro, só encerra a possibilidade de recuperação. Lembre-se sempre, o preço reage à emoção, e reage rápido. O fundamento, por outro lado, reage ao tempo, muda devagar. A história do mercado nos mostra que a maioria das grandes perdas definitivas não acontece no topo, quando todo mundo está eufórico. Acontece no fundo quando o pânico toma conta. E esse pânico leva ao erro final: desistir completamente do mercado. Muitos investidores não quebram financeiramente. Eles quebram psicologicamente. Eles vendem tudo, saem do mercado e juram nunca mais voltar. O problema é que quando o ciclo inevitavelmente muda e o mercado começa a se recuperar, eles já não estão mais posicionados, nem financeiramente, nem emocionalmente, para aproveitar.
Se existe uma regra que precisa ser tatuada na testa de quem investe em cripto, é esta: não use alavancagem. A alavancagem não acelera seus ganhos no longo prazo. Ela apenas antecipa e garante perdas catastróficas. É a forma mais rápida de ser expulso do jogo. Mas é aquela frase: ninguém perde no longo prazo. É verdade? Sim, mas com um grande asterisco. No longo prazo, quem diversificou, respeitou os ciclos e controlou o risco, sempre se deu bem e conseguiu se recuperar. Quem perdeu tudo foi quem tratou o mercado como um cassino. Então, por que 2026 pode ser um ano diferente? Porque os ciclos macroeconômicos importam. E muito, com a possibilidade de queda de juros nas principais economias. O capital tende a sair da segurança da renda fixa e buscar ativos de maior risco, como as criptomoedas. Isso não garante um bull market logo, mas ajuda na recuperação. Além disso, dados de mercado mostram que a maior parte dos investidores em criptomoedas hoje está no prejuízo. Novembro e dezembro de 2025 foram devastadores para a maioria. E isso, por mais estranho que pareça, é um sinal positivo. Um mercado machucado muda o seu comportamento, reduz a euforia e aumenta a seletividade, preparando o terreno para um crescimento mais saudável. Para fechar, o verdadeiro aprendizado é este: um bear market não é um castigo, é um filtro. Ele separa quem entende os ciclos de investimento de quem apenas segue narrativas de alta infinita. O ano de 2026 pode sim marcar um novo capítulo, mas só vai conseguir aproveitar quem aprendeu as duras lições de 2025. Se este vídeo te incomodou, te deixou desconfortável, ótimo. Isso significa que você ainda está refletindo e não apenas reagindo por impulso. Obrigado por assistir até aqui. Se você quer continuar navegando por esses ciclos com mais clareza, se inscreva no canal. Até a próxima.